aqui para a palavra de Deus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor nos abençoe através da sua palavra e fale conosco, que te dê a vitória, amém? Você que chegou aqui ansioso, preocupado, você que chegou aqui querendo uma resposta de Deus, aflito, perdido, você que chegou aqui querendo a tua vitória, querendo que o Espírito Santo de Deus te abençoe, possa receber a palavra de Deus, que ela é vida, que ela é água, né? Que ela é pão, que ela é alimento para a tua fé, para a nossa fé, e que você possa alcançar a tua vitória através da santa palavra, em nome de Jesus. Esses três, a tentação e a queda. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente perguntou para a mulher, para Eva, né? Sabe que quando eu estava estudando a palavra antes de abrir a live, gente, eu fiquei aqui meditando que nesse tempo aqui, mulher falava com os animais, então eles falavam com os animais, né? Os animais falavam, porque a serpente falou com Eva, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas olhando para a palavra de Deus, nós sabemos que a serpente representa o maligno, né? Então é claro que ele não era ali a forma de uma serpente, mas com certeza a forma de uma pessoa que nem Eva, né? Por isso falou com Eva que seja uma serpente, mas sim que era aquele a qual, né, sabemos que era o tentador, porque ele veio tentar Eva, não foi? Tanto é que o título da mensagem é A Tentação e a Queda. Então, louvado seja o nome do Senhor e glorificado, este ser veio tentar a Eva, né? E aqui ele fez uma pergunta para Eva. Olha aí, é um povo que gosta de fazer pergunta, nos tentando, né? Tem um povo que vem que nem o tentador, fazendo perguntas e perguntas. Não queres saber de ouvir a palavra de Deus, não queres saber do Senhor Jesus, não queres saber da verdade, das escrituras sagradas, mas sempre chego perto de você com algumas perguntas para te tentar, para te fazer você cair, para fazer você tropeçar. E aqui diz o quê? Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: e assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, o Senhor deu um comando, né, a Adão e a Eva, para não comer daquele fruto que estava no meio do jardim, porque se ele comesse, eles iriam morrer, né? Então, eles estavam avisados. Esse que é o problema, gente. Deus tem nos avisado para a gente não fazer e a gente faz. Esse que é o problema, gente. Deus todos os dias tem falado aquilo que devemos fazer e aquilo que não devemos. Mas vem o tentador, vem alguém com uma conversa para nos enganar e muitas das vezes caímos em tentação. Muitas das vezes desobedecemos a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tinha dito, tinha avisado a Eva, avisado a Adão, para que não comesse daquele fruto, daquela árvore que estava no meio do jardim. Não é verdade? Então veio o tentador ali e já veio falar o quê? Ao contrário do que Deus falou a eles. Olha só, gente, como é as coisas. Sempre tem alguém vindo falar conosco ao contrário daquilo que Deus fala para nós, dos ensinamentos de Deus. Então eles vêm ao contrário para que a gente caia, para que a gente peque, para que a gente desobedeça, para que a gente seja envergonhado. Olha a importância de você conhecer a palavra de Deus.
para que você não seja enganado. Olha a importância de você obedecer. Por isso que eu digo sempre, nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande para obedecer, gente. Para obedecer. Filhos que foram criados a obedecer seus pais, eles têm facilidade para obedecer. Mas os filhos que são criados à vontade, eles têm dificuldade para obedecer, né? Tem aqueles pais que dizem sempre sim, sim, sim para os filhos. Mas quando chega o dia de dizer não, o filho praticamente fica revoltado. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aqui foi dado um comando, né, para que eles não comessem da árvore. Mas o que aconteceu? A serpente, o tentador, né, o tentador veio tentá-la para desobedecer Deus. Todos os dias vem o tentador para nós desobedecer a Deus. Todos os dias o tentador vem para lá com outras palavras para nós desobedecer as ordens de Deus, os ensinamentos de Deus, os ensinamentos das Escrituras Sagradas, aquilo que o Senhor tem nos ensinado, aquilo que o Senhor tem nos ordenado, aquilo que o Senhor tem falado para nós que é bom para nós, né? E aqui ele continua, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás. Olha aí. O tentador é mentiroso, né? Nós sabemos que a serpente é mentirosa, nós sabemos que os mentirosos sempre vêm para nos derrubar. Os mentirosos sempre vêm para nos tentar. Os mentirosos, eles vêm para nos enganar, não é verdade? Então ele diz o quê? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe, ainda usa o nome de Deus, hein? O mentiroso ainda usa o nome de Deus, gente. Você está entendendo aqui? Ele falou aqui, porque, olha só, então a serpente disse à mulher, certamente não morrerás, porque Deus sabe. Olha aí, usou o nome de Deus para enganar. Você está entendendo? O perigo que muitos usam o nome de Deus para enganar muitos, para nos enganar muitas das vezes. Então escute, então a serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, gente. A serpente falou para Eva, né? Porque Deus sabe. A serpente estava lá convencendo a Eva a praticar, a cair na tentação, a praticar desobediência, porque Deus deu uma ordem, não é verdade? Deus é o Criador, criou Adão e de Adão foi criado Eva, né? Então era para eles obedecer quem? Qualquer voz que ele escutasse? Aquele que os criou, aqueles que deu as ordenanças para eles. Não foi isso? Não era isso que tem que ser? E quem nós temos que obedecer? A voz do nosso Deus, a palavra de Deus. As escrituras sagradas. Veja se está de acordo com a palavra de Deus e obedeça. Mas se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não caiam em tentação. Não podemos cair em tentação, porque vão usar o nome de Deus para nos tentar. Foi assim que ela fez aqui com Eva, usou o nome de Deus. Disse, então a serpente disse à mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha aí. O que aconteceu agora, né? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido e ele comeu com ela, né? Agora preste atenção, o que me chama a atenção nesse momento, quando eu estudava a palavra de Deus, e agora novamente branda em meu coração. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Por que a árvore era boa para se comer, gente? Porque foi Deus que criou. Então Deus disse, né, daquela árvore, aquela árvore que está ali no meio, não coma, né? Que está no meio do meio, louvado seja o nome, vocês não podem comer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz aqui, vamos voltar ao capítulo que ele fala da árvore. Ora, que todos. E essa disse a mulher, deixa eu ver. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos.
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. Então, quem fez a árvore que tinha um bom fruto? Deus, né? Por que a árvore era boa? Porque foi Deus que fez. Por que o fruto era bom? Porque foi Deus que fez, não é verdade? Porque Deus falou para eles que daquela árvore ali, no meio do jardim, não era para comer. E vendo a mulher que a árvore era boa, claro que era boa, foi Deus que fez, não foi? Para se comer agradável aos olhos, porque tudo que Deus faz para nós é bom, gente. É bom, é agradável, é de boa vontade, é de paz, é de bem. Então, como é que ela olhou, né? Disse, meu Deus, olhou, imaginou, é bom para mim, foi Deus que fez, eu vou comer, não é isso? Então, nem tudo que Deus fez, a gente tem permissão de tocar. Temos permissão de fazer. Então, nós só temos que fazer aquilo que Deus nos ordena. Que Deus tem nos dito para fazermos, mas aquilo que Ele diz, não faça, não faça, mesmo que seja bom. Mas não faça, porque mesmo ele sabendo, Deus sabendo que aquela árvore era boa, mas ele disse para eles: não comam desse fruto. Agora preste atenção. Aí continua: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aí os olhos foram abertos. Foram abertos para quê? Para a maldade, né? Eles viram que estava errado ver os seus corpos nus. Então, louvado seja o nome, essa árvore do conhecimento abriu os olhos para a maldade, abriu os olhos para o entendimento do que devia ser e do que não devia ser. Então os olhos da maldade foi aberta quando comeram desse fruto, porque ele começou a se olhar com maldade. Eles viram que estava errado estarem nus, no entendimento dele, na maldade dele, gente, né? Você está entendendo? Na maldade, porque foi aberto o entendimento, então eles viam que era mal eles estarem nu. E não era mal, por quê? Porque eles não viam maldade nisso. Você está entendendo? Quando foi comido o fruto, foi aberto os olhos para a maldade. Porque eles não tinham essa visão da maldade, de olhar para alguém nu e ver ali que estava errado, que não devia, né? Aos olhos dele, gente. Por isso que por isso que Deus ele não está preocupado com o nosso corpo. Na verdade, Deus olha para nós. Você pode estar no banheiro tomando banho, Deus ele está te vendo. Você está orando no banheiro muitas das vezes e o Espírito Santo lá está com você. O Senhor está te ouvindo e não há nenhuma maldade nisso. Não é verdade? Mas e aí que, quando ela comeu desse fruto, os olhos dele se abriram para a maldade, para o entendimento da maldade. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre árvores do jardim. E olha só, o que o pecado faz, gente? O que a desobediência faz? Olha só, o que foi que aconteceu? E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O pecado faz a gente se esconder da presença de Deus, gente. Por isso que muitos se afastam da presença de Deus por causa do pecado. A pessoa está no pecado, no erro. Quando a pessoa pecou, a primeira coisa que ela não quer fazer é ir para a igreja. Você sabia disso? Para a igreja, para o templo, né? Não sei como vocês chamam. Uns chamam igreja, outros chamam templo, outros chamam congregação, outros chamam Assembleia dos Santos. Então, a maioria das pessoas, quando está no pecado, eles se escondem.
Eles não querem mais ir para a casa de Deus, eles não querem mais orar, eles não querem mais buscar a Deus, eles não querem mais buscar a palavra, eles não querem buscar a presença de Deus, eles começam a se afastar. Foi isso que aconteceu quando eles tiveram esse entendimento da maldade, eles se esconderam da presença de Deus. Nós estamos aqui buscando a presença de Deus, né? Nós estamos aqui pedindo sempre a presença de Deus e o pecado faz você se afastar da presença de Deus, você se esconder. Por quê? Porque o pecado nos acusa. Nós sabemos que o que devemos fazer, o que não devemos, gente. Nós sabemos. Nós não somos mais ignorantes. Não somos. O véu foi rasgado. O entendimento foi dado do bem e do mal. Né? Quando ela comeu o fruto, eles tiveram o entendimento do que era bem, do que era mal. Você está entendendo? Então, louvado seja o nome do Senhor, e chamou o Senhor Deus Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. A nudez, gente, representa vergonha, né? Se bem que hoje as pessoas mostram sua nudez e não sentem mais vergonha. Mas antigamente, né? Poucos hoje sentem vergonha de mostrar seu corpo. Muitas das vezes, até para o seu próprio esposo, as mulheres tinham vergonha de se mostrar, não era assim? Hoje não, né? Hoje as pessoas mostram seu corpo e não sentem mais vergonha nenhuma. E aqui, nesse momento, ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então a nudez representa essa vergonha, não é verdade? Era para ser assim, né? Era para a gente esconder o nosso corpo. Mas hoje as pessoas mostram o corpo com uma facilidade. Então, louvado seja o nome do Senhor. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor, Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Olha aí, gente. Então, você lembra que a serpente usou o nome de Deus? Usou o nome de Deus ali para enganar a Eva? Então é assim, muitos usam o nome de Deus para enganar muitos. Você está entendendo que Deus quer nos alertar aqui nesse momento? Quando chegar aquele que se dirá que é o Cristo, ele virá como? Como Cristo. Ele virá como? Dizendo que é o Filho de Deus. Ele virá como se fosse um Deus, né? Ele virá querendo nos enganar. Ele virá usando o nome de Deus. Ele virá querendo enganar a igreja. Você está entendendo o que o Senhor está nos despertando? Porque vão vir em nome de Deus e é por Deus e vão usar o nome de Deus, mas para quê? Para enganar. Enganar. Entendeu? E disse o Senhor, quando o Senhor me deu essa palavra, eu disse: Senhor, mas essa palavra em pleno Apocalipse, né? Em pleno princípio das dores, as dores aumentando, o Senhor veio dar essa palavra, mas o que ele está falando aqui? Do engano. E dos que usam o nome de Deus e os que vão usar o nome de Deus para nos enganar. Olha só, gente. Você está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Então disse o Senhor Deus da mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás, mais do que a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás, e todos os dias da tua vida. Então, louvado seja o nome do Senhor, assim se cumpriu, né? Sabemos que a víbora, a serpente, ela rasteja pelo chão.
E assim é o adversário, gente. O adversário, ele rasteja pelo chão. O adversário, ele não está de pé, ele está caído, porque ele é caído. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está de pé é você que recebeu Jesus no seu coração. De quem está de pé é você que está com seu nome escrito no livro da vida. Quem está de pé, louvado seja o nome do Senhor, é você que todos os dias está se arrependendo e buscando a presença de Deus, confessando os seus pecados, se esforçando para estar no caminho da verdade e da vida, e Ele está te ajudando. É você que está de pé. Você está entendendo? Porque Satanás, ele não está de pé, ele está caído, não é? Ele está se rastejando, é por isso que ele quer te derrubar, é por isso que ele quer me derrubar, porque ele já está caído, porque ele já está perdido e ele quer que a gente se perca, é por isso que ele quer nos derrubar, porque ele já está caído, gente. Você está entendendo? Quem está de pé é você. Você pode estar aí passando por luta, você está aí se arrependendo todos os dias, você está aí pedindo tua libertação todos os dias, mas você está de pé. Porque você tem o Senhor Jesus no teu coração e e através dele nós estamos de pé. Você não é caído, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está contigo, porque você entregou tua vida para Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Coloque isso no teu coração. Coloque isso na tua mente, no teu entendimento, que você está de pé através de Cristo Jesus. Nós estamos de pé, a igreja está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o maligno, louvado seja o nome do Senhor, ele está caído, ele está se rastejando, ele não tem salvação, ele está perdido e o que ele quer é nos derrubar. O que ele quer é me derrubar, o que ele quer é nos tentar para nós cairmos. Por isso que nós não podemos desobedecer a Deus, porque quando nós desobedecemos a Deus, nós caímos em tentação. Louvado seja o nome do Senhor, e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta se ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, louvado seja o nome do Senhor, não tem amizade entre a serpente e entre a igreja de Cristo. Quando fala da mulher, fala da igreja. Então, não tem como ser igreja, né? Ser o corpo de Cristo, ser membro de Cristo, com amizade com serpente, meu querido. Não tem como. Porque você é o corpo de Cristo. Porque nós, louvado seja o nome do Senhor, somos aqueles que estamos na presença de Deus e não tem aquele que está na presença de Deus, não tem amizade com o maligno, não tem amizade com o tentador, não tem amizade com aqueles que vêm te tentar, que vêm nos tentar. Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido e exaltado. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então, a mulher deseja o marido, né? E o marido domina a mulher. O marido é a autoridade na mulher. Não é verdade? Ele é o cabeça, é o representante. Sinceramente, né, gente? O marido, se ele não fizer essa função na vida da mulher, o que serviria o marido na vida de uma mulher? Se ele não for seu protetor, seu remitor, ser aquele que está ali na autoridade da família, na autoridade da casa, no controle da família, né? Como protetor, como guardador, como ajudador, como trabalhador, né? Porque é aquele que sustenta a família. Então, louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele diz, e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comereis dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. E tem muitos, né, que comem com dor, trabalha todo dia, trabalha doente, trabalha chorando, trabalha sendo humilhado. Então isso aconteceu. Não é verdade? Nem todos comem sem sentir esse sofrimento. Mas quando Jesus veio, essa maldição foi quebrada. Quando Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor, então nós fomos libertos dessa maldição. Nós fomos libertos desse pecado através do Filho. Quando você recebe a Jesus, a tua história muda.
A tua história muda, a tua vida muda, a nossa vida muda. Então, do ventre de uma mulher veio o Salvador. Lembra lá que a mesma mulher foi tentada, né, pela serpente e veio o pecado e fez seu marido pecar? Ali induziu seu marido a pecar, louvado seja o nome do Senhor, mas por uma mesma mulher nasceu o Salvador, aquele que hoje nos tirou da vida do pecado novamente. Nós estávamos no pecado, aí o Senhor Jesus veio, o novo homem, a nova aliança, e nos salvou, nos resgatou. Hoje, louvado seja o nome do Senhor, as mulheres são benditas na terra, porque Maria foi bendita na terra, né? Foi aquela a qual o Senhor chamou de bem-aventurada na terra. Não, louvado seja o nome, a história de Eva. Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor, e mudou a tua história e mudou a minha história. Jesus veio, louvado seja o nome do Senhor, e fez uma nova aliança. Ele nos resgatou do pecado, ele pagou pelo nosso pecado, ele pagou a dívida. Louvado seja o nome do Senhor, e através de Jesus somos salvos. Através do Salvador, somos libertos dessa dívida. Entendemos, gente? Entendemos, louvado seja o nome do Senhor, que essa maldição, louvado seja o nome do Senhor, foi para a cruz. Ela foi para a cruz através da vida de Jesus. E hoje você não é mais maldito, nós não somos mais malditos através do Filho de Deus, que pagou pela nossa dívida, pelos nossos pecados. Entendemos, gente? No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e pó te tornarás. Então, louvado seja o nome do Senhor. Então, se cumpriu ali, né, que o qual o Senhor disse que esse corpo aqui é pó, vai voltar para o pó, mas a alma, essa voltará para Deus, porque através de Jesus a nossa alma será entregue a Deus. Volta para Deus. E ele disse, chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então, aí houve, né, aquele momento a qual foi descoberto a nudez, a maldade, o desejo, né, ali de olhar para o corpo da mulher e desejar, e foi descoberto ali naquele momento que olhar para a sua nudez se tornou vergonha, se tornou vergonha. Apesar que hoje as pessoas acham que por sermos libertos por Cristo, tem muitas pessoas que não sentem mais vergonha de mostrar o seu corpo, né? Mostram o seu corpo com uma facilidade, mas o corpo da mulher é para ser mostrado para o seu marido, não para ficar exposto a várias pessoas, né? Para que todos vejam. A mulher que teme a Deus, ela se envergonha de mostrar o seu corpo. Ela se envergonha, gente. Ai, irmã, mas isso não é pecado. Não é pecado, mas é temor de Deus, é reverência. Como é que reverência a Deus é você ter respeito pelo templo do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Esse corpo é templo do Espírito Santo. Agora imagine, né, o Espírito Santo de Deus, ele jamais iria usar o meu corpo como mostra de sensualidade, de despertar desejo de homem, despertar desejo de... Ou vice-versa, né? O homem despertar o desejo da mulher. Por isso que às vezes as mulheres brincam, né? Quando alguém tá sem camisa, a gente diz, Adão, vai vestir uma camisa. Por quê? Porque lembra da nudez, né? Lembra dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos entendendo, gente? Estamos entendendo. O Senhor não mudou. Não mudou, louvado seja o nome do Senhor. Ali a história a imagem do corpo a mostra ser uma vergonha, né? Aquilo que representou ali o corpo mostrar ao outro era para ser uma vergonha. E hoje não é mais. Hoje as pessoas mostram seu corpo, ganham dinheiro com seu corpo, né? E dizem que não tem vergonha, não sente mais vergonha, não sente mais temor de Deus. O Adão, ele sentiu temor e cobriu o corpo dele. Eva sentiu temor. O que eles entenderam? Eles não poderiam se apresentar na presença de Deus nus, porque eles entenderam que eles estavam nus, né?
Para Deus não tinha maldade em vê-los nu, mas eles entenderam que na presença de Deus eles não teriam que se apresentar assim. Estamos entendendo, louvado seja o nome. Se você se apresentar a uma autoridade, se você for se apresentar nu, o que vai acontecer com você? Seja homem ou mulher. De respeito à autoridade, não é isso? Eles vão te honrar, eles vão te respeitar? Não. Muitas das vezes vão dizer é um louco, é uma louca. Você está entendendo, gente? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus falar, né? Que Jesus me cubra com o sangue dele. Então, vamos aqui. O Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavar a terra, da qual fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. O pecado faz nós nos esconder da presença de Deus. O que o Senhor veio falar conosco nessa tarde? Que pessoas que usam o nome de Deus vêm para nos tentar, gente. E que acontecerá em Apocalipse, né? Acontecerá com o reinado que vai se levantar, né? Vai usar o nome de Deus para nos tentar, para nos enganar, para nos derrubar. Você está entendendo? Novamente o Senhor vem nos alertar sobre isso. Que haverá essa grande tentação, né? Para que, usando o nome de Deus. Atentos com aqueles que vêm usando o nome de Deus. Aqueles que vêm usando o nome do Senhor para nos tentar. Lembra que o Espírito Santo chamou a atenção, a qual a gente já sabe que essa passagem, Jesus ele veio, ele é o novo homem, nós não vivemos mais sobre maldição, nós vivemos embaixo da proteção do Altíssimo, através da cobertura de Jesus, do sangue de Jesus, você entregou sua vida para Jesus, você é salvo por Jesus. Palavra, gente, entendado com as pessoas que vêm nos tentar, usando o nome de Deus. Cuidado, gente. Cuidado aí, que essa palavra aí o Senhor nos alertou muito, né? Novamente o Senhor nos alertando. Virá aquele prometendo uma paz. Virá aquele que vem falando tudo aquilo que nós queremos ouvir. Falando de Deus, falando de família, né? Querendo nos enganar, gente. Louvado seja o nome, mas vamos vigiar para não cairmos em tentação. É isso que o Senhor está dizendo, né? Que o maligno ele vai usar o próprio nome de Deus para fazer você cair, para fazer eu cair. E muitas das vezes é assim. Eu sempre digo isso, né? Que o maior perigo é aqueles que falam o nome de Deus, porque aqueles que a gente sabe que não servem a Deus, que adoram outros deuses, a gente já sabe que eles não nos recebem. Mas esses que vêm, que está infiltrado no nosso meio, falando no nome de Deus para nos tentar, para nos derrubar, para fazermos nos afastarmos da presença de Deus. Como Judas andava com Jesus. Vamos vigiar. Hoje pela manhã foi falado que o inimigo ele vai aí oferecer a paz, oferecer aí, ele vai ser do lado da família, ele não vai ser contra as famílias. Ele vem como enganador, ele vem usando o nome de Deus para enganar muitos. Assim como não foi no início, né? No início ele foi lá, enganou Eva, enganou Adão. Você está entendendo? E assim vai acontecer novamente. Ele virá usando o nome de Deus para nos enganar. Mas a palavra de Deus disse, né? Se possível fosse, até os escolhidos seriam enganados. Mas graças a Deus que os escolhidos não serão enganados. Não serão enganados, né? Tem muita gente aí usando o nome de Deus para nos enganar, mas aí quando eles encontram um escolhido, uma escolhida de Deus, eles não podem enganar, não é verdade? Engana por um tempo, na verdade, às vezes a gente até deixa, né? Às vezes a gente ora pelas pessoas, Senhor, liberta, abre os olhos, a gente está lá perto para ver se aquela pessoa, né, se rende verdadeiramente a Jesus, se rende verdadeiramente a Deus. Mas quando a gente vê que a pessoa quer só usar o nome de Deus para enganar, para derrubar os outros, aí o que a gente faz? Se afasta, né? Se afasta.